Olá galera, tudo bem? O Expressões de hoje vai falar sobre o prêmio Herbert Rollins, da Fundação Cultural de Blumenau. Os convidados são Rodrigo Ramos, presidente da Fundação Cultural de Blumenau, também jornalista e produtor cultural, e Ana Paula Marcelini, estudante de artes visuais, artesã, pesquisadora e uma das artistas contempladas pelo prêmio. Sejam bem-vindos. Obrigado. Primeiramente, Rodrigo, eu gostaria de que tu contasse um pouquinho da história do prêmio, né? Quando que ele surgiu, se tem já um número de projetos contemplados, né? Como que foi a ideia por trás dele? Então, falar sobre hoje o prêmio Herbert Rollins é voltar um pouquinho na história recente da produção cultural e da mobilização na cidade de Blumenau. Se a gente olhar a partir dos anos, no final dos anos de 1990, mais precisamente em 99, foi instituído através de uma lei municipal o Sistema Municipal de Cultura, né? Havia uma mobilização nacional atendendo às diretrizes do Ministério da Cultura, onde a gente precisaria constar o CPF cultural, né, que a gente chama do Conselho, Plano e Fundo. E Blumenau já tinha um conselho, tem um dos conselhos culturais mais antigos do estado de Santa Catarina, há mais de 35 anos, e já vinha caminhando nas discussões de ter um plano municipal de cultura e também de ter um fundo municipal para apoiar os projetos culturais. Essa proposta foi encaminhada, foi criado esse Sistema Municipal de Cultura, no entanto, ele ficou inativo. As discussões não avançaram até o ano de 2003. A partir do ano de 2003, houve uma nova discussão com a comunidade cultural, mas efetivamente a entrega do primeiro recurso aconteceu só em 2006. Então a gente agora está entrando no 12º ano, né, efetivamente de entrega e de aposta de projetos culturais. É uma discussão que ganhou cada vez mais corpo e era uma cobrança muito forte da sociedade civil e da comunidade cultural, dessa participação efetiva do que a sociedade queria. Mas haviam outros projetos ou propostas e ações que precisavam ser desenvolvidos coletivamente, como a própria criação de um plano municipal para dizer para a comunidade cultural, olha, quais são as estratégias, né? O que a sociedade civil se propõe a fazer, o que a comunidade política se propõe a fazer, o que a gestão cultural do município se propõe a fazer. E não é uma discussão que se faz do dia para a noite, né? Até porque nas artes visuais, nas artes plásticas, na música, enfim, como fazedores de cultura, as discussões são sempre muito acaloradas, a troca de informações e precisa amadurecer também. E isso acabou gerando na construção de um plano municipal de cultura, que inclusive foi referendado e a conferência que validou essas propostas, né? A discussão foi feita aqui dentro da Universidade Regional de Blumenau, que faz parte do Conselho Municipal de Cultura também. E por fim esse plano foi aprovado, depois de uma longa discussão, só no ano de 2016. Né? Então, depois de tanta discussão, agora a gente tem um plano que baliza, né, o que a gente quer para os próximos 20 anos em termos de cultura na nossa cidade como um todo, de avanço em políticas culturais. O que é de responsabilidade do município e o que é de responsabilidade da sociedade civil, né? Quando eu falo município, de gestão pública. Em contrapartida, até a gente chegar nos anos de 2016 e avançar para 2017, quando mudamos o fundo municipal para agora o prêmio Herbert Rollins, esse prêmio foi sendo pago, né, anualmente desde 2016. E através de um fundo, né? Os recursos eram repassados via Prefeitura e Fundação Cultural para participantes, produtores culturais do município, né? Nós, ao longo desses 12 anos de caminhada, temos aí quase 5 milhões de reais que foram investidos em projetos culturais. Mais de 100 mil pessoas tiveram já acesso, usufruíram, né? Tiveram a fruição dos projetos que foram contemplados e tivemos uma procura, uma média, né, de aproximadamente 600 participantes até o momento. Então, que é um volume que vem aumentando e mostra a demanda cultural da sociedade. E a diversidade de como a sociedade cultural de Blumenau vem dialogando, o que é muito interessante também. É claro que houveram alguns atrasos no sentido de avançar politicamente, institucionalmente, com relação ao fundo, né, às propostas do fundo. Tanto é que hoje a gente não tem mais o fundo e sim a premiação. Eu acho que isso foi um dos maiores avanços culturais até o momento dessa parceria entre sociedade
sociedade civil e poder público, porque o fundo ele era um projeto e como você trabalha com dinheiro público, você tem as normas administrativas, né, da ordem pública. E o fundo ele engessava muito o sistema para motivar com que os produtores culturais, e a Ana sabe disso, porque não é tão fácil escrever um projeto, né? Isso demanda de tempo, paciência, você tem uma série de documentos que você precisa correr atrás, ele é muito burocrático, mas porque a gente trata com a administração pública, e não é uma exigência só do município de Blumenau, mas de todas as esferas, né? Municipal, estadual e federal. E isso muitas vezes desanimava o produtor cultural. E também o artista, porque o artista quer muitas vezes produzir o seu projeto. Isso também suscitou uma nova discussão no município, que foi a atuação e a formação de produtores culturais, de pessoas que desenvolvem projetos, né, que é um novo mercado de trabalho, inclusive, né, dentro da cadeia produtiva. Até o nosso último programa foi justamente sobre isso, a gente estava discutindo a falta de formação de produtores culturais aqui em Santa Catarina também. É tudo muito novo, né, não só para Blumenau, mas para o país como um todo. Isso foi tudo desenvolvido a partir dos anos 2000. Então, assim, é um caminhar, né, todos estamos aprendendo, todos nós. Né, o produtor cultural está aprendendo, os artistas estão se aprendendo, a qualificação profissional está mudando, então hoje você não pode ser só mais ser artista, você tem que ser artista, produtor, desenvolver o projeto, fazer a prestação de... Você precisa entender de contabilidade, de finanças, enfim, a proposta ela é interessante, mas muitas vezes, e como você trabalha com dinheiro que é público, que é de todos nós, você precisa exigir essas legalidades, né, as propostas que são feitas. E o fundo ele era bastante engessado e foi sendo amadurecido a cada ano. O Conselho Municipal contribuía, a Fundação Cultural contribuía, e avançando, mas chegou uma hora que a solicitação da comunidade era para que facilitasse as propostas. Hoje nós temos, dentro do Estado de Santa Catarina, o Prêmio Elizabeth Anderle, que é o sistema de fomento, talvez o principal sistema de fomento no Estado, e nós buscamos um diálogo muito próximo com o Conselho Municipal de Política Cultural da cidade, e eles têm sido muito parceiros enquanto Fundação Cultural e Conselho. Nós temos trabalhado muito em sintonia, em discussão verdadeira, direta, plena, e foi um amadurecimento, e a gente se inspirou muito no Prêmio Elizabeth Anderle e conseguimos um esforço conjunto, porque isso não é só no Conselho que se resolve. Você tem que encaminhar o processo para a Câmara, para a Procuradoria Geral, você tem que conversar, porque como é um processo novo para todos, né, muitas vezes um advogado não consegue entender o que realmente, qual é a necessidade de um artista. Sim. E isso tudo teve que ser explanado e a gente conseguiu aos poucos avançar. E no final do ano passado, nós felizmente, em conversa com o Poder Público e Sociedade Civil, conseguimos transformar o prêmio, o edital que era do sistema, para o prêmio Herbert Hollitz. O que a cidade ganha com isso? Principalmente no acesso para fomentar a participação de mais produtores culturais e mais projetos, e também de possibilitar com que a burocracia seja um pouco mais facilitada, né? Deixe de ser tão engessada. Nós buscamos essas solicitações junto ao Tribunal de Contas e fizemos uma longa pesquisa com a comunidade jurídica para que fosse facilitado. Existe uma prestação de contas, exige, mas o olhar é um pouco mais diferenciado e talvez mais facilitado. Por isso a gente espera que ao longo dos anos e das próximas edições, a gente tem, além do recurso, que sempre é uma busca constante, de aumentar o valor do prêmio. Esse ano, né, aumentou, né? Mas a gente espera também a maior participação cada vez maior da sociedade. Ele teve uma modernização esse ano, foi simplificado? Ele foi simplificado e também nós tivemos alguns avanços, como por exemplo, o aumento de avaliadores desses projetos, porque esses avaliadores são de fora em 100%, então hoje nós temos mais do que um avaliador por área. Nós temos a possibilidade de fazer com que o prêmio não fique restrito à circulação somente dentro de Blumenau. Nós ampliamos para 30% para que esses produtos feitos aqui possam circular em cidades da região, do estado, do país, enfim, né? Não fique restrito só aqui na nossa cidade, porque antigamente no viés que era montado, ele deixava um pouco engessado. Então, aos poucos a gente vai avançando, vai aprimorando, vai conversando. Nós tivemos uma demanda bem interessante para a edição do Prêmio Herbert Hollitz desse ano. E já conversamos enquanto Fundação Cultural e com o Conselho do que precisa ser melhorado, do que pode ser revisto, de sugestões que vieram da própria comunidade cultural para esse aprimoramento ser constante, né? É uma construção coletiva, né? E muito recente. Sim. Né?
E para ti, Ana, como é que foi essa modernização? Foi mais fácil para tu se inscrever, para tu compreender o edital, para tu poder participar? Como é que foi? Com certeza deu uma facilitada na questão burocrática, mas ao mesmo tempo eu vejo que aumentou a qualidade do que você está escrevendo, porque mais pessoas acabam escrevendo, então você tem que ter mais cuidados e buscar realmente mais informações sobre o que você está querendo passar. Isso é muito positivo porque demonstra realmente a questão do produtor, de quem consegue escrever e produzir mesmo um projeto, não somente o projeto para ser entregue, mas fazer ele acontecer quando aprovado. O que é interessante é que a gente observa, por exemplo, o sistema era e é ainda burocrático, né? Mas a gente vem avançando para diminuir a quantidade do uso de papel, por exemplo, né? Que é uma questão, inclusive, ecológica. Né? Então, nas próximas edições, a gente já pretende lançar o sistema, né? Através do Prêmio Herbert Holitz, que ele possa possibilitar, seja pelo menos na primeira parte desse processo, ser todo online. Então, você vai poder inscrever o seu projeto todo através de uma plataforma digital e somente aqueles que forem contemplados é que vão apresentar as notas fiscais, enfim, toda a diretriz que precisa, mas no primeiro momento, facilitar. Porque são processos enormes que se geram dentro da administração pública, né? Tem projeto cultural com mais de 500 páginas. Né? E isso é um absurdo, não dá mais para conceber em tempos não só ecológicos, mas de economia, de tempo, de espaço. Isso tudo precisa ser analisado. Né? E hoje, virtualmente, você consegue lançar nas nuvens, literalmente, né? E acessa e olha. Então, esse é um dos desafios, inclusive, para a próxima edição, né, do prêmio que vai ser lançado. Né? Para esse ano ainda não deu tempo de fazer, mas já diminuiu a quantidade de papel consideravelmente. Assim, foi muito interessante. Então a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta para conversar mais um pouquinho.